Meu nome é Gabriela Beatriz, eu sou aluna de iniciação científica da UEL, da professora Raquel Souza Teixeira, de Engenharia Civil, e eu vou falar para vocês sobre o estudo do colapso do solo da cidade de Tuneiras do Oeste, no Paraná. Em primeiro lugar, o solo ele pode sofrer deformações devido a cargas aplicadas na sua estrutura. E isso depende tanto do carregamento quanto do seu teor de umidade e das características da sua estrutura. Aí é necessário, então, estudar o comportamento físico e mecânico do solo, justamente porque essas características elas podem afetar no aumento da vida útil das obras. Sendo assim, o solo ele pode sofrer o processo de saturação, o que faz com que ele passe a se encontrar em seu estado mais desfavorável, e isso associado à solicitação de tensões em campo, pode ocorrer o fenômeno do adensamento e, por consequência, o colapso de sua estrutura devido à diminuição do seu índice de vazios. O meu projeto de iniciação científica, então, tem por objetivos estudar o colapso do solo da cidade de Tuneiras do Oeste por meio do ensaio hidrométrico simples, realizar esses ensaios para 3 cargas distintas de inundação e prever o colapso, bem como comparar os resultados com trabalhos anteriores. A metodologia ela foi dividida em 4 tópicos. O primeiro foi a coleta de amostras, sendo elas indeformadas, as quais foram mantidas na câmara úmida até a sua utilização para a montagem dos corpos de prova, onde foram utilizadas raspas de solo para verificar a umidade que esse se encontrava antes do ensaio. A moldagem dos corpos em si foi feita em formato cilíndrico, onde, para representar as 2 faces drenantes do sistema, foram utilizadas pedras porosas e papéis filtro nas faces superior e inferior do corpo de prova. Além disso, eles não foram saturados antes do ensaio, justamente para iniciar o procedimento na umidade de campo próxima do dia de coleta. O ensaio em si, conforme eu disse, foram realizados para cargas de inundação de 50, 100 e 200 kPa, onde as leituras no extensômetro, tanto para o carregamento antes da inundação, durante a inundação e para o descarregamento, foram realizadas em tempos normativos de 8 segundos até 24 horas, tá? O coeficiente de colapso, por sua vez, ele é determinado pela análise das curvas de adensamento e da diferença dos índices de vazios durante a inundação. Além disso, é calculado pela fórmula de Vargas, indicada aqui na tela. Os resultados, também divididos em 4 tópicos, iniciando com os índices físicos, onde o teor de umidade, o de saturação, a massa específica natural e a seca, eles sofreram aumentos significativos já esperados. Isso se dá justamente porque houve aumento de água na massa do corpo de prova e a diminuição do seu volume devido ao adensamento. E aí, por outro lado, os índices de vazios e as porosidades sofreram uma diminuição em relação aos valores iniciais. Aqui a gente pode observar as curvas de adensamento para cada carga de interesse, onde esse trecho aqui indica justamente a diminuição no índice de vazios durante a inundação. Esse fator afeta diretamente aqui no cálculo do índice de colapso, ainda de acordo com Vargas, tendo em vista que os índices calculados possuem valores maiores do que 2%, o solo é considerado com comportamento colapsível para as 3 tensões de inundação. Aqui é a comparação com um estudo anterior. Nesse gráfico, a gente tem a comparação com um ensaio duplo inundado desde o início. Então, os índices de colapso obtido para o ensaio duplo foram significativamente maiores do que para o ensaio simples. E aqui nesse gráfico, a gente pode observar as curvas de adensamento para o ensaio justamente duplo inundado desde o início, o ensaio com inundação em cargas de interesse, e comparação com um ensaio onde o corpo de prova não sofreu inundação. E isso nos leva a concluir que, da análise dos índices de colapso, o solo possui, então, comportamento colapsível, e em relação ao processo de inundação, a deformação do solo em estado inundado, tanto para o ensaio simples quanto para o ensaio duplo, é significativamente maior do que quando comparado com o ensaio não inundado. E é necessário considerar esse comportamento colapsível quando for realizar o projeto de fundações. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial para a professora Raquel por dedicar o seu tempo em me orientar por cada etapa deste projeto, por todo o conhecimento fornecido e pela atenção ao longo das correções.